Sejam bem-vindos ao Entre Nós de hoje. Eu sou a Dani Som e comigo está a Marcela Cunha. Oi, gente, bom dia. Que irá me ajudar na apresentação. Kathleen Teixeira, Maísa Pastore. Oi, gente. Oi, gente, tudo bem? Que irão ler as notícias universitárias dessa semana. Destaques, Palestras, cursos, eventos, notícias universitárias. Para a galera de letras, o processo seletivo da LAL, Liga Acadêmica de Letras, foi aberto. Eles estão em busca de novos membros e tanto calouros quanto veteranos podem se inscrever. O link para a inscrição estará disponível até o dia 1º de outubro e vocês podem encontrá-lo no perfil @LALMackenzie. Como forma de apoio ao Setembro Amarelo, a Liga Acadêmica MAC Concreto preparou uma palestra no dia 30 de setembro. A partir das 12 horas no auditório Guilherme Tucci, no prédio 5, o evento terá participação de professores da área de Engenharia e Arquitetura abordando o tema Minha Nota Não Me Define. Infelizmente, o MAC Day, que ocorreria esse final de semana, foi adiado. Porém, já temos uma nova data marcada. Ele será realizado no dia 5 de novembro. Então, não deixe de avisar os seus amiguinhos que tenham interesse em conhecer o campus do MAC. Entre os dias 3 e 7 de outubro, irá acontecer a Semana de Tecnologia e Inovação. Uma semana que terá hackathon, torneio de jogos eletrônicos, keynotes, oficinas e palestras. Portanto, para quem se interessa na área de inovação e tecnologia, esse evento é para você. E o melhor de tudo, vale horas complementares. Ontem tivemos o encerramento do programa de comemoração dos 100 anos da rádio no Brasil. Foi um pouquinho diferente. Das 12h30 às 13h30, houve um especial dos 100 ondas de rádio de encerramento do programa. E das 13h30 às 16h30, se passou um evento com 2 mesas compostas pelos programas fixos da Rádio Mackenzie, que foi no auditório do RW. Sortudos os que conseguiram participar, porque o evento foi muito legal. filmes, cultura, entretenimento. E muito mais, agora no Entre Dicas. E agora apresentaremos as Entre Dicas da semana. A dica da Mari da semana é o podcast Como Chegamos Até Aqui, que fala sobre a história das eleições brasileiras mais recentes de forma leve e fácil de entender. São episódios rápidos e ela pode recomendar ouvir principalmente agora, durante a época de eleições, para votar com consciência. Já a Fernanda indicou a exposição do Monet. É uma viagem emocionante nas suas obras e será aberta ao público no dia 21 de outubro. A exposição será no Parque Vila Lobos, tendo sessões das 10 às 9h15, com ingresso a partir de R$30. Vale a pena a visita. Para quem gosta de ler, a Maria recomenda o livro nacional Jantar Secreto, do Rafael Montes. Ele conta sobre 4 amigos do interior que se mudam para o Rio de Janeiro e se envolvem em um sistema de mandares com carne humana. Ela diz que o livro é leve, mas deixa tenso ao mesmo tempo. Vale a pena a leitura. Bom, a recomendação da Clara para essa semana é o livro Malibu Renasce, a história de 4 irmãos que são filhos de um rockstar dos anos 70. Para ela, a obra é perfeita e com leitura dinâmica e pode ser terminada em um dia só. Vale a pena ler esse livro e também os outros da Taylor Jenkins Reid. Para os amantes de terror, eu indico o filme A Órfã 2, A Origem, que já está disponível nos cinemas. Está muito bom, então pegue uma pipoca e aproveite o filme. E a indicação da Isadora é a festa Mac Bichos, que é organizada pelo Dacan e pelo grupo. E vai acontecer no dia 1 de novembro, véspera de feriado. O tema é All Black e terá várias atrações incríveis. E para quem se interessar, entre em contato com ela, que ela está vendendo sem taxa. E vai ser uma ótima oportunidade para curtir com os amigos. Já a dica do Breno para essa semana é a minissérie Netflix, Dahmer, um canibal americano, protagonizado pelo ator Evan Peters. Ele recomenda para quem gosta de uma boa série de terror e mistério. Vale a pena conferir. Bom, pessoal, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para a entrevista da semana. E para encerrarmos o programa de hoje, não saia daí, o Entre Nós volta daqui a pouco.
Bom, gente, agora no nosso segundo bloco e o último, nós vamos entrevistar, eu e a Marcela, a Renata Balbino, professora de Direito aqui do Mackenzie. Ela também é autora do livro Fashion Law, Direito da Moda, e vamos conversar com ela sobre a moda e o mundo judiciário. Seja bem-vinda, Renata. Queríamos que você se apresentasse um pouco para quem está nos ouvindo. Oi, tudo bem, gente? É um prazer estar aqui no programa. Eu sou a professora Renata Balbino, meu nome é enorme, então eu acabo usando assim. Eu sou professora do Direito, já tem quase 15 anos aqui na faculdade, mas eu sou mackenzista. Então eu adoro dizer isso, porque eu fiz graduação aqui no Mackenzie. Então você está aqui no Mackenzie há muito mais do que 15 anos. Estou. Eu fiz graduação e eu fiz mestrado e doutorado aqui. Caramba! Então, para mim é um prazer enorme participar de tudo do Mackenzie. Ai, que bom, que bom. A gente agradece muito você ter aceitado o nosso convite. Mas agora, para começar, conta pra gente como surgiu essa vontade de estudar Direito. Olha, eu vim do interior, né? Eu gosto de falar, porque aqui no Mackenzie tem muitos alunos que vêm do interior. Sim. Eu não sou do interior de São Paulo, mas sou do interior de Minas, então eu entendo. Eu sou de São José do Rio Preto, não sei se vocês conhecem muita gente de lá. Uhum. E eu sempre gostei de humanas, gostava muito de filosofia. Eu tinha no colégio, faculdade, aulas de filosofia. Então, eu gostava muito de entender as relações humanas. E nisso de entender as relações humanas e de gostar de filosofia, eu fui me aproximando mais do direito. Eu tinha um tio que era desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, então acabava participando das conversas, né? E eu tenho uma coisa minha que, assim, eu sou muito inconformada diante de injustiças. Ah, sim. Isso eu acho que quem tem o poder para fazer alguma coisa quanto a isso sempre vai tentar fazer, sabe? Mas eu também me sinto muito... Então foi fácil conciliar, né? Exato. Então eu gostava muito de história, de entender as relações, de filosofia, de psicologia. E aí eu conciliei as duas coisas. Eu já cogitei fazer Direito. Sim. Inclusive eu fiz um semestre na minha cidade, antes de vir para cá, antes de passar pelo Mackenzie, mas... a segunda opção sempre foi jornalismo. Então, por isso que eu vim pra cá. Mas Direito sempre foi uma opção, sempre cercada de pessoas que fizeram Direito na minha família, sabe? Minha mãe formada em Direito, várias primas, bacana. tios. Então, sempre muito cercada da profissão, eu vi ali uma opção pra mim também, sabe? Mas você sabe que, assim, meu avô era jornalista. Então, a comunicação também era uma Muito coisa presente, muito forte. Minha mãe é professora de inglês. Então, eu acho que eu vim até para a área, né, da docência por conta disso, né? Porque, de certa forma, é uma forma de comunicação. Sim. Sim. Então, Com é certeza. Direito, mas também dentro dessa área, né? Dando aula, Exato. sendo professor. Bem legal. E agora vou fazer mais uma pergunta. Por que você busca uma formação fora do país? Então, eu estudei na Itália o que a gente chama de Fashion Law, que é o direito da moda. Uhum. Eu busquei, primeiro, por a Itália ser um berço da moda. Sim, Milão. Sim. E, em segundo lugar, porque eu queria um curso muito bom, assim, de profundidade sobre o tema. E lá tinha esse curso. E, então, além de ser o berço da moda, além de ser numa universidade, né, europeia, séria, que também proporcionava em profundidade o estudo da matéria que eu queria, dessa nova área, que é o Fashion Law. Era um curso que estava começando, que era um curso que acontecia no mês de julho, que eram as minhas férias aqui, Sim. né, Sim. como professora. Então, tudo acabou dando certo, né, em relação a isso. Eu estudei também espanhol na Argentina um tempo, Nossa, que mas legal. aí era um curso extra, né? Não era, assim, uma formação ligada ao direito. E eu acho que todo mundo que tiver oportunidade deve buscar uma internacionalização, seja durante sim, a com Sim, é certeza. muito faculdade, importante. né? Ou depois, num mestrado, numa pós-graduação. Eu acho que é uma oportunidade incrível também de vida, né? Eu lembro que eu tinha colegas no curso do mundo inteiro. Nossa, sim, Nossa, super é legal. muito legal. Acho que até você sente isso fazendo intercâmbio. Sim, né? o intercâmbio é Quando muito você faz- importante. Quando você faz o intercâmbio até antes da faculdade, Exato. foi o meu caso, eu fiz intercâmbio antes de vir para o Mackenzie, e assim, foi uma das melhores experiências da minha vida, e eu sou louca para fazer de novo. Na faculdade ou depois dela, fazendo um curso a mais, né? Uma pós-graduação. Então, assim, é sempre uma experiência incrível e com certeza vale muito a pena. Quem tem condição, quem tem vontade, tem que correr atrás, porque é uma Sim, e oportunidade. o Mackenzie proporciona isso para Sim, os alunos, sim. né? Desde o colégio.
até a universidade, até a faculdade, eu acho que tem que aproveitar. Sim, tem com que se certeza. inteirar do que tem à disposição e aproveitar. Sim, eu quero muito fazer. Durante o curso ou depois também. Eu tenho muita curiosidade, realmente, de, tipo assim, sair do país, conversar, tipo assim, até aprender mais o inglês, assim, que é muito importante. E também conhecer muitas Claro. pessoas, assim, de outros países, né? E uma Sim, questão muito legal legal. de ter estudado fora foi que a gente pôde conciliar e a pós-graduação, né, que eu coordeno aqui, que eu sou representante do Fashion Law, ela tem um módulo opcional também que pode proporcionar ao aluno daqui que do legal. Mackenzie cursar, né, no mês de julho na Itália. Muito então legal. é muito legal. Nossa, que legal. Interessante. Ah, achei bem interessante. Agora, a gente está falando muito do direito, mas eu queria saber, assim, para você, quando que surgiu esse interesse pela moda e como você pensou em unir os dois, né? Unir o seu o Sim. curso de direito com a formação de moda e passar isso adiante, né, nos cursos de pós-graduação e etc. Sim, bom, eu acho que todo mundo que vai trabalhar com moda sempre gostou dessa área. Né? A gente percebe isso quando a gente conversa com as pessoas que atuam nesse setor. Por quê? Mesmo que esteja relacionado com o direito, você obrigatoriamente tem que conhecer as peculiaridades dessa indústria. A gente fala que é uma indústria que move bilhões na economia do mundo. Sim. Então você tem que gostar disso. Eu sempre gostei. Até meu pai falava assim, por que você não vai fazer moda? Né? Mas o que acontecia? Na minha época, as faculdades de moda eram muito voltadas ao desenho. Né? A quem queria ser designer ou estilista. Não era meu forte o desenho, né? Então, por isso que não foi uma opção naquela época. E isso passou, mas eu sempre gostei de arte, né? Na família, assim, meu pai sempre valorizava muito isso. Meu pai é neto de músico, então o avô dele era maestro do Vaticano, quando veio Que da legal, Itália. meu Então, tem Deus. toda uma história de arte por trás, né? Sim. Eu dancei balé a vida inteira, isso acho que vocês não sabem, eu fui bailarina por muitos anos. Acho que isso a gente não acharia nem no seu LinkedIn. Sim. Essa informação de bailarina. Então, eu fui bailarina clássica há muito tempo. Muito legal. Então, a arte sempre esteve ligada. E aí, quando eu abri um grupo de estudo aqui no Mackenzie em 2007. E esse grupo de estudo trabalhava questões que a gente não estudava na graduação. Decorrente desse grupo, surgiu um livro, porque a gente começou a estudar no grupo as relações entre o direito e o cinema, o direito e a literatura, direito e a arte. Então, os alunos participaram desse livro. Ele se chama Direito e Casos Reais, Cinema, Literatura e Música. E a gente analisava alguns filmes, algumas músicas que tinham relação com o direito. E aí, então, já falava de arte. E aí, nesse meio do caminho, eu sempre fui uma pesquisadora que gostava de participar de eventos internacionais. Então, eu cheguei para um congresso na Espanha que tinha mais de 10 mil participantes. Era um congresso de propriedade intelectual. E nesse congresso, para os professores que estavam Presentes ali. Né? presentes e registrados, tinham algumas oficinas menores, né, workshops. E nesses workshops começou a surgir um tema diferente, que era o direito da moda. A moda relacionada com propriedade intelectual. Né? E aí eu fui participando dessas discussões. E falei, puxa, vou trazer isso para esse meu grupo, que já trabalha com outras questões. E a gente trouxe para o Brasil, para esse grupo. Como eu sempre gostei de moda, foi apaixonante estudar isso. Com certeza. E aí eu comecei a procurar no Brasil quem é que está falando disso. Então, assisti uma palestra, comprava, né, um livro. E aí surgiu realmente esse novo ramo muito forte no mundo. Começou com a Susan Scafidi em Nova York, que tem uma história muito interessante, porque na faculdade de Direito, como professora de Direito, ela quis apresentar uma nova disciplina, que é a do direito da moda, e de cara meio que recusaram. E ela insistiu, e o que aconteceu? Filas e filas, estourou, acabou o número de vagas. E aí, dessa disciplina que ela ofereceu como um curso temporário, se tornou algo definitivo, e ela lançou esse novo ramo. Muito e aí legal. foi se expandindo pelo mundo. Nossa, que legal. Aproveitando, o que é fashion law em si? Qual é a Então, definição? o fashion law, né? Então, essa conjugação da moda e do direito, né? O direito da moda, ele estuda todas as relações que vão, de alguma forma, influir na indústria e que o direito possa ser instrumento. Então, quando a gente pensa na cadeia da moda, a gente pensa desde uma criação. Então, todo mundo pensa, um designer, um estilista, né? Aquele que está criando. Sim. Quanto pensamos na produção? A gente pensa, puxa, a matéria-prima, né? Então, o algodão. E aí vem toda a indústria da transformação até chegar no mercado de consumo. Exato. Então, a gente tem a cadeia de criação e a cadeia produtiva.
como é que o direito está presente aí? Então, alguém cria, né, tem uma determinada ideia, cria algo, o direito protege essa criação. Então, vem o direito como instrumento de uma criação que está ligada à moda. Pode ser uma marca, pode ser um design, pode ser até uma patente. A gente fala patente, né? É mais usual, mas na verdade é uma invenção que é patenteada. Que a gente viu muito agora na época da pandemia. Invenções relacionadas à Covid, a tecidos com proteção antiviral. Então, o direito está presente já nesse momento. Quando a gente pensa na produção, nessa cadeia produtiva, você vai pensar desde os contratos que precisam ser formalizados para proteger ambas as partes. Você pensa na importação de matéria-prima ou na exportação. E o Brasil também é um grande produtor de algodão e exporta. E aí, se você for caminhando, você percebe, puxa, e os trabalhadores dessa indústria? A gente não ouve falar muito de trabalho infantil, de trabalho escravo nessa indústria. Acho que principalmente agora, né? Com esse mercado chinês da China. Então, os direitos dos trabalhadores. Então, tudo isso são os direitos humanos, os direitos trabalhistas. Os direitos consumidores também entram no fashion law? Então, quando você termina a cadeia de produção, ela termina onde? Ela termina no mercado de consumo. E o mercado de consumo, você tem o consumidor consumindo, tem os seus direitos, você tem como esse produto chega até o consumidor. Então, a gente vê o desenvolvimento do e-commerce hoje muito forte. Então, a gente fala no direito digital. Então, tudo isso que está relacionado em toda essa cadeia, a gente consegue enxergar o direito como um instrumento, seja de proteção, seja de regulação, os crimes que podem ter, as falsificações. Sim, que tem muito. Tem muito também nessa área. Então, a gente começa a perceber que, será que um advogado que não se especializa nessa área, será que ele vai conseguir atuar nesse setor? Muito difícil, né? Então, o que a gente... Pegar todos os atuar em todas essas áreas, esses aspectos. Você precisa conhecer um pouco como é que funciona essa cadeia, essa peculiaridade que essa cadeia da moda tem. Essa é a formação que a gente pretende com o Fashion Law. Conciliar ao mesmo tempo, isso nós temos na pós-graduação, disciplinas que falem de direito, mas que também tenham relação com essa indústria. E eu gosto muito de dizer que é também uma especialização por setor econômico. Porque é um setor que movimenta muito a economia, né? Demais. Então, a gente precisa conhecer também esse setor. A gente tem professores que são da economia, do design, da comunicação, do direito, todos trabalhando junto o tempo todo. Muito legal. Sim. E você falou muito disso, né? De conciliar essas profissões, aí vários professores de cada curso. Você sentiu dificuldade em algum momento de conciliar e exercer a profissão de direito com a moda, que às vezes é considerado até um assunto meio fútil para quem não entende plenamente sobre moda. E direito é muito sério. E como foi conciliar tudo isso ainda com dar aulas, né? Voltar ao ambiente universitário e lecionar. Sim. Então, essa questão de ser, puxa, moda é muito fútil, né? A gente trata até no primeiro módulo da pós-graduação. Por quê? Por que os filósofos, os grandes filósofos e pensadores do mundo, não se debruçaram tanto sobre esse assunto? A gente tem alguns, Lipovetsky, que fala, né, um pouco, aborda essa questão, né? A moda como algo efêmero, mas são movimentos muito importantes na sociedade. Ah, com certeza. Sim. Então, a gente começa a se debruçar e estudar esses questionamentos. E isso é muito importante. E aí a gente chega à conclusão, e os alunos vão participar disso, né? De que quem não conhece é que acaba tendo um pouco essa ideia de que é só o desfile de moda. Sim. Né? É só Mas tem muita coisa por trás, não né? representa nada. Exato, né? E na economia, o que representa? Né? Milhões. Exato. Muita coisa. Então, o direito está ali também para ajudar a proteger. Mas a gente percebe o seguinte, aí quando você me pergunta da relação em dar aula e tal, que para o pessoal da moda e do direito parece que são dois mundos completamente distintos, sem relação nenhuma. Sério? Então, você conversa com os atores que trabalham nessa indústria, eles falam, poxa, a gente não tem contrato. É tudo informal. Ai, não registrei. Puxa, fulano copiou o meu design. Tá, mas você já parou para pensar que você poderia fazer isso? Sim. E tipo, paria uma dor de cabeça enorme. Exato. Sim. E então a gente vê que são dois mundos muito distantes, mas que juntos eles teriam uma força Muito maior. muito maior. Então a gente começa, quando um começa a entender o outro e começa a falar uma linguagem parecida, a gente pode dar as mãos e se ajudar.
Sim. né? sim. Os direitos humanos, muito falados, as apropriações culturais. Teve um caso muito famoso das Havaianas, não sei se vocês lembram, que eles fizeram uma Havaianas com grafismo indígena. Nossa, eu não lembro desse. Não eu também lembro. Então, lembro. na verdade, esse grafismo foi feito por designers Sim. de uma tribo do Xingu, mas sem autorização de todas as tribos. Na verdade, são 15 praticamente. Eles Nossa, pegaram eles de pegaram uma Então, só, de um poucas. só que fez, que foi o autor. Será que então teve uma proteção? Será que não há uma distorção, né, dessa etnia ou da cultura? Então, na verdade, é uma questão importante que está relacionada com a moda e com o direito. Com certeza. Sim. Então, a gente começa a perceber que a gente pode se encaminhar junto. Pode, eu tenho uma pergunta. Quando você copia alguma coisa de uma marca ou algum produto, ou, tipo, tem a falsificação, como é que funciona, assim? O que o jeito faz? O que eu... Então, a primeira Como coisa que a funciona? gente aconselha, né, Acho que a pras gente marcas. viu... Uma coisa que eu lembro muito dessa cópia, né? E caiu muito em cima foi aquela marca da Jade Picon, que eu não lembro o nome agora. A dela mesmo? A dela mesma. A Jade é. Jade. A Jade Jade. Muitíssimo obrigada. Mas ela tinha lançado uma peça e pouco tempo depois a peça já estava na Shein da mesma maneira. Sim, Você lembra eu disso? lembro disso. Dela desabafando assim nos stories, Sim. postando a comparação Uhum. das peças. Como... Se ela tem essa proteção do direito, por assim dizer, ela pode ir lá reclamar e pedir que na seja verdade, retirado ou não. Então, na verdade, é o seguinte, a gente tem aí uma subdivisão que eu posso explicar de uma forma mais simples. Então, por exemplo, as muito marcas... complexo, né? É muito as marcas, elas podem ser registradas e devem para ter proteção, Uhum. né? Para que não surja uma outra marca com aquele mesmo nome, querendo Sim. se passar por ela. Mas precisa registrar, que a gente registra no INPI. E também é possível você registrar o design. Entendi. Então, também tem que registrar. Então, se não há o registro, é muito mais difícil você provar que é seu. E uma outra pessoa registra antes, Aham. né? Então, existe essa possibilidade de provar? Existe, mas vocês concordam que é mais difícil? Sim. Sim. Então, quando a gente se antecipa É e a bem gente mais registra... tranquilo. Exato. Então, tem algumas formas da gente evitar que esses problemas venham a acontecer. Mas um dos temas mais difíceis nessa área é o que a gente chama de cópia, de tendência, de inspiração. Então, porque eu sei Né? que, por exemplo, a Arezzo e a Schultz, elas fazem muitas bolsas que são muito parecidas com outras marcas. Ou, por exemplo, assim, tem um design que agora... Eu esqueci o primeiro nome, mas eu não sei que é Pavão. Enfim, mas ele Alexandre Pavão. Isso, ele Alexandre mesmo. Pavão. Ele tem, né, é um design de bolsas muito específico. E eu sei que Bem pelo menos, diferente. na Arezzo, não sei se eu acho que foi na Schultz, eu acho, fez um modelo muito parecido. Tanto que eu acho que ele mesmo reclamou sobre isso. E eu sei que, tipo, eles copiam marcas muito grandes também. Sim, marcas de luxo, né? Exatamente. Inclusive, eu vejo muito isso, não sei se vocês seguem, mas ela posta muito isso, né? Os parecidinhos, as cópias. Sim. A Cami Fashion Tips. É uma conta no Instagram, a Camila, ela caiu muito na graça depois dela deixar muito claro como a NV, a marca da Nativosa, copiava certos modelos e certos designs de lojas ao redor do mundo, Nossa. até menos conhecidas. Aham. Então ela mostra isso muito claro. Ela tem posts, depois eu vou até achar um aqui para lembrar o nome que ela dá aos posts. Mas que ela mostra isso muito bem e ela deixa esse questionamento. É inspiração ou é cópia? Isso sempre teve, né, gente? Sim, Sempre teve. só que agora... Cópia, anos, né? inspiração. Só que agora eu acho que na internet fica muito... Exatamente. Com as redes mais. sociais, isso chega mais rápido, Chega mesmo. né? Aí a pessoa fala, tipo, mas é tendência. Então eu tô fazendo- é uma inspiração que eu tô fazendo. Mas logicamente dá pra ver que é cópia. Então aí a gente tem que fazer, né, toda essa diferença. Mas é um tema que é muito bacana, porque tem muita coisa para falar. Sim. O que ela posta, ela chama propriedade intelectual. Aí Sim, a é legenda uma área do direito. a legenda é sempre: o direito autoral na moda não costuma ser respeitado. Porém, a área de direito da moda é uma das que mais cresce e se especializa para que a propriedade intelectual de um criador possa ser mais respeitada. Cópia, plágio, réplica, inspirado ou parecidinho. Aqui você decide. E aí ela coloca as Aí ela fotos coloca para várias as fotos. pessoas irem... Exato. Legal isso. A gente começa a questionar muita coisa que a gente Sim. vê e acha às vezes único. E Só que você vê no final que na verdade não né? E é uma coisa muito legal, porque você começa a conseguir identificar o que aquilo ali realmente é de inspiração. Vai treinando o olhar Exato, um pouco, né? se aquilo é realmente uma
uma cópia escancarada ou se é realmente tem um quê de inspiração. Sim. E é muito legal. Depois eu até vou passar pra vocês duas. Fácil que eu gostei. Eu adoro o Instagram Um dela. dos primeiros foi o Diet Prada, né? Sim! Que inclusive Nossa. eu sigo também. Muito interessante. Que é bem Sim. conhecido. É bem conhecido. Sim. E costuma ser polêmico. Eu gosto de Eu uma acho que eu preciso polêmica. levar vocês um dia lá pro grupo de estudo que eu tenho. Vocês estão convidadas, tá? Ah, eu obrigada. adoraria Eu participar. também, eu Quem agradeço. também tiver interesse, a gente normalmente se reúne às quartas-feiras, do meio-dia a 1, na Faculdade de Direito. Então, o horário tá todo mundo no intervalo da aula. É, Sim. só almoçar ali um pouquinho Então, antes. vocês Exato. podem ir lá, me falam, olha, essa semana vai ter. Aí vocês participam das discussões, começam a se interagir que o direito, né? Oh, a gente legal. tá, Nossa, achei legal. a gente Achei tá legal. falando agora, essas A gente os já vai últimos marcar dias. aqui, a hora que Sim. acabar a nossa entrevista, a gente já vai marcar um dia no calendário. Isso Você vai mesmo. receber a Marcela e a Dani. É isso aí, estão Na- convidadíssimas. Muito bate-papo. obrigada. A gente está falando sobre sustentabilidade atualmente. Ah, Nossa, bem um legal. tema bem importante Bem também. importante. Super. E acho que tá bem em alta, assim. Também, sim. Acho que uma coisa que a gente conversa muito é sobre aquele mundo de roupa que tem no deserto do Atacama, né? Exato, a gente vai fazer uma ação semana que vem, lá na Faculdade de Direito. Podem nos visitar se quiserem, na terça-feira, uma oficina que se chama Educação para a Sustentabilidade. E é com uma integração com o colégio e vai acontecer um negócio muito bacana. A gente vai construir umas etiquetas Oh, para as legal. roupas que vão ser doadas. Que legal. Então, se vocês puderem, é uma campanha que o DCE está nos ajudando a divulgar. Vocês podem fazer também aqui. É doação de roupas. O DCE vai receber a semana inteira roupas usadas. Muito legal. E a Faculdade de Direito também. E a Nossa. gente, para conscientizar o que é a sustentabilidade. Bem interessante. Nossa, muita gente a mesmo. gente tá falando de moda aqui, é um assunto bem importante. Me fiquei animada. Eu também fiquei muito animada. Eu também fiquei. Então, e já que a gente já sabe, né, sobre a OPIM, que é um Observatório de Pesquisa Internacional de Moda, tem como principal objetivo estudar e realizar pesquisas interdisciplinares sobre fashion law. Mas a gente queria saber de onde surgiu a ideia de criar. Então, eu tenho um site que decorre de uma empresa também que presta serviços de consultoria, serviços educacionais, né, palestras e tal. E lá eu tenho um setor que é sobre opinião. E daí saiu a ideia de, dentro dessa área, eu criar o OPIM. Por isso que tem relação com opinião. O OPIM é o Observatório de Pesquisa Internacional de Moda, que a gente pode trazer pesquisadores do mundo todo. Eu tenho um relacionamento com alguns pesquisadores da América Latina e outros da Europa, não só do direito, tá? Então, da área da economia, de outras essa áreas conciliação também. aí. Exato. Para que a gente possa medir os dados. Observatório, quando a gente fala observatório, o que a gente pensa, né? Dados. Sim. Informações. Então, Números. observatório, números. Na pandemia, que foi quando eu fundei, a gente estava vivendo um momento muito difícil para a indústria de confecção e para a indústria têxtil. Com certeza. Então, a gente tem em março, logo que começou a pandemia, em março de 2020, uma queda de mais de 90% da indústria têxtil no Brasil. Era muito Nossa. difícil conseguir a Mais matéria-prima, de né? 90%, sim. É um número Então, muito assim, grande, né? A gente acha. Sim. Exato, e com o fechamento também do comércio. Então, foi muito difícil. E a gente começou, né? Eu fiz várias lives com o pessoal da América Latina, com italianos. Começamos a pensar nesse momento na indústria têxtil. Aí nasce esse observatório para a gente poder pensar junto, né? Em termos globais. E aí, algumas pesquisas foram publicadas, vocês podem ver no site, né, do OPIM, que é o rbmlaw.com.br, tem um setor só do observatório. E aí o observatório lançou algumas pesquisas em diversas áreas. E agora, recentemente, o observatório está apoiando a Riachuelo, que criou um hub de inovação em circularidade e sustentabilidade. Então, foi um projeto super importante que a gente está participando, exatamente para a gente trabalhar com os resíduos têxteis, né? Com a que a gente chama de economia circular. Então, o que acontece com os resíduos? Como vocês falaram do deserto, né? Que vocês estão impressionadas, o deserto do Atacama, com aquele resíduo têxtil gigantesco. E é uma preocupação do planeta. A gente tem a Agenda 2030 da ONU, que tem realmente, com as ODS, essa preocupação. E lá né? não é só o do Chile, é do mundo, chega coisa ali do mundo inteiro. Exato. Sim. É muita coisa, realmente assustadora. O tamanho das montanhas de roupas são assim, é aquilo que a gente pensa, né? Por que você vai jogar fora uma roupa
de boa qualidade. Exato, em vez de doar, né? Em vez de doar. Pra quem precisa. Porque ali, acho que 80% das roupas são o que a indústria não quer mais, porque já passou da hora da moda, não tá mais se usando e colocam ali. Só que ali as peças estão em boa qualidade, é muito grande o número de peças. Porque é um pouco o fast fashion, né? Pra gente Sim, entender sim. esse fenômeno, né? O fast fashion agora com a Shein, o ultra fast fashion, Sim. né? Que então, sei lá, assim, 15 dias, um novo modelo era posto no mercado No dia seguinte já de tá na Shein. consumo. Exato. Hoje nós temos com o ultra fast fashion, né? No caso da Shein, que é colocado de 3 a 5 dias. Então, o que a gente vai fazer com isso, né? Porque a roupa não vai ter a mesma qualidade. Não, Óbvio que não. Se é tão a gente fácil... a gente paga um preço muito Exato. menor, então a gente recebe porque menos. se você pensa que vai ser produzido de uma forma muito rápida, como foi o processo criativo, que é aquela cadeia que eu comecei explicando para vocês. Sim. Então, foi uma cópia de alguma coisa. Exato. Né? Como é que foi feito a cadeia produtiva? Né? Provavelmente por um preço muito baixo, pagando trabalhadores, pagando muito pouco aos trabalhadores. Sim, Muitíssimo. muito pouco. Né? Então, quanto menos você vai respeitando esses direitos, os direitos de propriedade intelectual, os direitos humanos, né? Mais rápido aquilo vai sendo colocado no mercado. Sim. Com certeza. Né? E de uma forma, um preço baixo, porque esse consumidor quer comprar por preço baixo. Exato. Então, vocês podem ver que todos os temas estão ligados. O tema de propriedade intelectual está ligado com a questão da circularidade, com os resíduos, está ligado à sustentabilidade, né? Uma forma de conscientizar o consumidor. Então, eu digo que esse advogado que quer estudar, né, fazer parte do Fashion Law, se profissionalizar aí, ele vai ter que ser um advogado que tem uma visão muito ampla do direito. Ele não vai poder dizer, eu só gosto do direito privado, detesto. Não, ele vai ter que ter uma visão muito ampla e vai ter que ter uma visão dessas peculiaridades dessa indústria. Depois que ele tiver toda essa formação que é mais ampla, aí ele pode escolher um nicho para atuar. Mas ele vai ter, então é muito importante. É muita né? informação. Exato. Muita mesmo. Mas ainda sobre o Observatório de Pesquisa Internacional de Moda, o processo de ideia até a idealização correu tudo como você imaginava? Teve dificuldades? Como foi isso? Olha, foi assim, eu aproveitei muito o período de pandemia para me dedicar a coisas novas. Isso é bem legal. Então, muito. Então, eu Uhum. participava de todas as lives no mundo inteiro que eu pudesse ter ideias. Mas não só lives ou palestras que estavam diretamente ligadas àquele tema. Eu assistia e participava desde temas relacionados à neurociência, à Nossa, que psicologia, legal. Uhum. à moda, ao direito. E aí você vai conjugando todas essas questões, né? Sim. Então, assim, foi de repente, até quem fez para mim o site foi uma brasileira, mas ela é uma designer que mora em Londres, então a gente tinha ainda a questão do fuso horário. Mas foi interessante acontecer nesse momento, porque eu acho que se não tivesse tido a pandemia, eu não sei se eu teria tanta, né, disponibilidade assim Com de me certeza. dedicar à criação disso. Uhum. Então, achei que foi no momento certo, no momento importante. E agora a gente pode expandir as pesquisas e começar a relacionar a esses apoios no mercado, a proporcionar formação, né? Alguns cursos a gente tem feito também por lá, que são importantes. Bem legal. Nossa, muito Bem legal, interessante. sim. Eu queria saber como é que funciona o seu dia a dia na OPIN. Opa, OPIN. Eu falando OPIN. Então, tem muito... Não tem, assim, uma rotina, né? Tem, talvez, projetos. Então, por exemplo, está apoiando o projeto da Riachuelo, então a gente tem reuniões mensais que estão voltadas a isso. Agora está apoiando um projeto relacionado a marcas e sustentabilidade, então a gente vai ter uma vez por mês, né, um evento relacionado a isso. Então a gente vai atuando por projetos. Mas eu gosto muito de envolver também profissionais e alunos que eu vou conhecendo nessa trajetória. Então, eu tenho uma aluna Tipo a gente, já puxou a gente. Teve uma aluna que participou, porque eu também dou aula nesse curso que eu fiz na Itália. Então, uma vez por ano eu dou uma aula lá. Nossa, que Nossa. É muito legal. Aquelas, tem como você escrever uma carta pra eu entrar nesse curso? Porque eu já me interessei. Então, e aí, uma aluna, num dos debates da aula, ela falou, professor, esse tema que você está falando, eu estudei, foi meu tema principal de estudo. E eu fiquei muito interessada, e a gente compartilhou essa pesquisa. E aí eu a convidei para participar,
né, de uma publicação do Observatório. Nossa, que legal. Muito legal. E ela é da Suíça. Uma experiência incrível É, pra ela, né? Foi Com certeza. incrível. E aí a gente teve, então, foi muito bacana. E são coisas que vão acontecendo. Você tem que estar preparado para enxergar isso. Sim. Aham. Você tem que estar com a mente bem aberta, assim, para enxergar, para poder aproveitar tudo isso que vai surgindo. E bom, você estava falando de projetos futuros, o que está acontecendo agora com o projeto da Riachuelo. Você pode dar algum spoiler de um projeto que vocês têm aí em mente, que vocês estão trabalhando? Então, posso falar de duas questões ligadas à sustentabilidade. Esse projeto da Riachuelo, que eu acho que todo mundo poderia ter oportunidade de já conhecer, visitando, quando visitar a loja, verificar que tem um setor que só vende jeans sustentável. Toda a Legal. produção do jeans é sustentável. Nossa, que legal. Sim. Nunca tinha visto isso. E assim, eu posso dar um spoiler de que no dia 10 de outubro, alguns alunos do Mackenzie comigo irão conhecer a fábrica em Fortaleza. Meu Nossa, que Deus, que sonho. legal. Nossa, meu, Para a imagina que produção do jeans sustentável. A gente Me leva vai junto. conhecer. Muito legal. São os Gente, alunos que da pós-graduação. A gente tem um convênio, né, também aqui no Mackenzie, com a Riachuelo. E eles vão conhecer a produção do jeans sustentável. Caraca, que Então, oportunidade. muito Tipo, bacana. Sim. Nossa, demais, mais mesmo. É. Nossa, deve ser muito Não, legal, né? A pessoa deve estar com borboletas no estômago Não, porque desde Só- já. é, só ir Nem pra os Fortaleza pra consumidores isso. sabem, nem os consumidores sabem. A redução de água que é gasta para a produção desse jeans é enorme, Sim. né? Então, o tingimento é tudo feito de uma forma natural. Uhum. Que Então, legal. eu fico um convite aí para as pessoas como consumidoras Descobrirem Sim. um pouco mais sobre. começarem a, quando forem adquirir, a se preocupar com isso. Sim. Né? Como é feito? Puxa, ali é tão fácil, tão perto da gente, né? Uma marca Sim. brasileira que, na verdade, é ela é verdade. produção e varejo e tem um preço acessível e as pessoas precisam conhecer. Então, para começar a se conscientizar. E também é o objetivo da nossa oficina semana que vem. Nossa, Caraca, demais. A gente muito vai estar legal. indo nessa oficina. Inclusive, quero que você repasse aqui. É do meio-dia a 1? O grupo É de verdade. estudo, Grupo de Isso. estudos, do é. meio-dia a 1, quarta-feira. Só que como a semana que vem é semana jurídica, a gente não vai ter a reunião do grupo. Certo. E aí a gente volta mais pro final de outubro. Mas eu aviso vocês, a gente fica em contato e eu vou avisando. Perfeito. Quando exatamente Perfeito. a data, deve ser a última semana de outubro. Para vocês irem lá participar Eu da já nossa tô anotando discussão. tudo porque eu estou animada. Eu vou abrir um espaço. Quarta-feira, ninguém faz compromisso comigo no meio-dia a 1. E bom, pra gente finalizar, você tem algum conselho pra quem já cursa direito e quer explorar no mundo da moda? Tenho. Eu acho assim, eu fui um pouco uma aluna desse jeito e eu acho que graças a ser uma aluna desse jeito que eu vou falar para vocês, eu cheguei a esse novo ramo. Eu sempre gostei de novidade, eu sempre tive uma cabeça aberta para ouvir tudo que eu podia. Não só, só gosto dessa área, então só vou falar, né, só vou conhecer aquilo. E inclusive de uma forma multidisciplinar, não só a faculdade de Direito. Interessar pelo que o design está fazendo, Expandir seus pelo que o horizontes. marketing Sim. está fazendo, e o jornalismo está fazendo, né? Porque você consegue conciliar, você perceber que o mundo trata, as questões que acontecem no mundo, elas não são só do direito, elas não são só da moda, elas não são só do jornalismo, né? É quase que uma linha se traça e passa por exato. todos esses Então, espaços. Esses novos ramos, essas novas áreas, elas nascem do olhar dessas pessoas. Tem uma frase que eu adoro, que acho que vocês... Não sei se vocês acompanham a Iris Apfel, que ela fez mais de 100 anos. Sim, fez 101 Vixe. anos recentemente. Exatamente. É a Gente, eu não vozinha, sei, não. a vozinha mais estilosa É uma do Instagram. senhora, né, americana, de cabelo branco, bem curtinho, que usa um óculos bem grandão. Nossa, eu Você acho já que eu sei de- você quem sabe quem é. É, eu acho que eu sei quem é mesmo. A Iris Apfel. Então, Aqui eu gosto de ela. uma frase dela. Reconheceu? Eu sei. Nossa, já tem mais 101 anos. Fez Sim, 101 fez agora. anos, fez agora. Caramba. E ela se transformou num ícone da moda depois de 90 anos de idade. E eu sigo essa frase, que ela Fala diz o sério, seguinte, muito né? fofinha. Exato, Que ela. amor. Exato. Ela diz o Por seguinte: favor. para ser interessante, você tem que ser interessado. Nossa, Nossa. eu sei essa frase antes. É uma frase... Nossa, Então, não dá para você querer desbravar e conhecer novos ramos e ter sucesso nessas, né? Se você não for uma pessoa interessada. Você tem que ser interessada pelas coisas. Isso é verdade. Né? Isso é mesmo. cabe em qualquer ramo da sua vida, Exato. tanto profissional quanto pessoal. Sim. Cabe em Qualquer ramo. tudo. Então, acho que esse é o meu conselho que eu deixaria. Para Né? você ser interessante, você tem que Tem que ser... ser Interessado. É uma boa dica para os nossos ouvintes. Sim.
Então, gente, é isso. Essa foi a nossa entrevista de hoje. Nossa, Renata, eu quero agradecer muito. Quero agradecer muito mesmo a sua presença. Eu acho que foi uma conversa, um bate-papo. Muito interessante. Eu adorei. Nossa, eu adquiri muitas informações. Eu também, assim, fiquei cada vez mais interessada e vou passar isso adiante. Sim, eu também. Vou passar isso adiante pra minha irmã. Minha irmã agora tá tentando descobrir o que ela quer fazer da vida dela. Nossa, Ela é bem de- interessante mesmo. Direito é uma opção, ela sempre gostou de moda, inclusive vendo? essa parte de desenhar. Vou Sim. passar isso adiante. Eu vou mandar aqui, ó. Pode escutar a reprise. Agora ela tá no cursinho, estudando, se dedicando. Mas agora ela vai escutar a reprise hoje e vai, quem sabe ela define aí o E futuro fale dela. pra ela vir Exatamente. no Mac Day, porque eu vou estar lá falando desse tema. Nossa, Perfeito. mas tem bastante Mac E Day. a gente ainda faz uma propaganda no Mac Day que mudou de data. É isso verdade. mesmo. Então, infelizmente, o programa de hoje já está chegando ao fim. Agradecemos a todos e principalmente a Marcela, que me ajudou na apresentação, e a Kathleen e a Maísa por auxiliarem com as notícias. E muito obrigada, Renata, por estar aqui com a Imagina. gente. E é isso. Esse é o Obrigada. programa Entre Nós, dirigido por Arthur Neves, Alice Labate, Isabela Bona e Isadora Henriques. Texto redigido por Aline Seródio e pesquisa realizada por Carolina Dias. Fernanda Rossini, Mariana Ornelas, Marina Garrera e Tainá Mota. Com a participação de Kathleen Teixeira, Maísa, Danisson e Marcela Cunha. Trabalhos técnicos realizados por Doni Paruti e Emerson Canoa.